Você foi batizado, provavelmente quando era bebê. Provavelmente não se lembra de nada. E provavelmente passou a vida inteira achando que aquilo foi apenas uma cerimônia bonita, um ritual de família, uma tradição que todo mundo segue. Mas Rudolf Steiner revelou algo perturbador, algo que a igreja não quer que você saiba. O batismo que você recebeu foi uma versão diluída, enfraquecida, esvaziada de um ritual de poder imenso que os primeiros cristãos praticavam. E essa diferença não é simbólica. É a diferença entre uma transformação espiritual real e uma cerimônia vazia que não muda absolutamente nada na sua alma. Por que estou te dizendo isso? Porque nos próximos minutos você vai descobrir o que realmente acontecia nos batismos originais. Vai entender por que João Batista mergulhava as pessoas completamente na água, enquanto a igreja de hoje usa apenas algumas gotas. Vai perceber que aquilo que você passou não foi o verdadeiro batismo. E mais importante, vai aprender como recuperar o poder espiritual que deveria ter sido seu desde o início. Mas antes de continuar, preciso que você entenda algo fundamental. Não estou aqui para atacar a igreja ou destruir sua fé. Estou aqui para revelar verdades que foram escondidas de você. Verdades que Rudolf Steiner dedicou décadas da sua vida para trazer à luz. E quando você ouvir o que ele descobriu sobre o batismo, vai entender por que esse conhecimento foi suprimido por tanto tempo. Vamos começar pelo básico. O que é o batismo? A maioria das pessoas responde: é um sacramento que remove o pecado original e incorpora a pessoa à igreja. Essa é a definição oficial. E está tecnicamente correta. Mas é como descrever um avião dizendo que é um objeto de metal que se move. Você não está errado, mas está perdendo completamente o essencial. Rudolf Steiner explicou que o batismo, na sua forma original, era muito mais do que um sacramento de purificação. Era uma iniciação espiritual. E quando eu digo iniciação, não estou falando de uma cerimônia simbólica. Estou falando de uma transformação real, concreta, palpável dos corpos espirituais de uma pessoa. Para entender isso, você precisa primeiro compreender a visão de Steiner sobre o ser humano. Segundo a antroposofia, nós não somos apenas um corpo físico. Temos 4 corpos principais. O corpo físico, que é visível e material. O corpo etérico, que é a força vital que mantém o corpo físico vivo. O corpo astral, que contém nossas emoções, desejos e sensações. E o eu, que é nossa essência espiritual individual, a centelha divina que nos torna únicos. Quando uma pessoa passava pelo batismo original, todos esses corpos eram afetados. Não era só o corpo físico que entrava na água. Os corpos etérico e astral também passavam por uma transformação, e o eu recebia uma conexão mais profunda com as forças espirituais superiores. Mas calma, porque isso ainda não explica como funcionava. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Steiner revelou que os antigos rituais de iniciação, que existiam muito antes do cristianismo, envolviam um processo muito específico. O candidato à iniciação passava por uma preparação intensa, às vezes durante anos, jejuns, meditações, estudos, purificações, e no momento culminante, ele era colocado em um estado de quase morte por 3 dias e meio. Você ouviu certo. 3 dias e meio. O mesmo período que Jesus passou no túmulo. Isso não é coincidência. Durante esse estado de quase morte, algo extraordinário acontecia.
O corpo etérico da pessoa se separava parcialmente do corpo físico. E nessa separação, o candidato conseguia perceber o mundo espiritual diretamente. Ele via os seres espirituais. Ele experimentava realidades que normalmente estão ocultas da consciência humana. E quando retornava ao seu corpo físico, ele era uma pessoa transformada. Ele havia morrido para o mundo comum e renascido como um iniciado. Agora pensa comigo. João Batista não surgiu do nada. Ele pertencia a uma tradição. Steiner mostrou que João estava profundamente conectado com os essênios. Aquela comunidade judaica que vivia no deserto e praticava rituais de purificação e iniciação. Os manuscritos do Mar Morto confirmaram muitas coisas sobre os essênios que Steiner já havia revelado décadas antes de serem descobertos. E o que os essênios faziam? Eles praticavam o batismo por imersão total. Não gotas de água na cabeça. Imersão completa. A pessoa era submersa inteiramente na água. E esse ato não era apenas simbólico. Era uma experiência física que afetava diretamente os corpos sutis. Quando você é completamente submerso na água, algo acontece. Seu corpo etérico, aquela força vital que te mantém vivo, sofre um choque. A água tem uma propriedade específica de conduzir forças etéricas. Os antigos sabiam disso, por isso usavam água corrente, água de rio, nunca água parada. A água em movimento carrega forças vitais mais intensas no momento da imersão. O corpo etérico da pessoa se expande ligeiramente para fora do corpo físico. É uma mini experiência de quase morte. Muito mais suave do que a iniciação dos 3 dias e meio, mas operando pelo mesmo princípio. E nessa expansão temporária, o iniciado experimentava um vislumbre do mundo espiritual. Mas aqui está o ponto crucial que a Igreja não quer que você saiba. Esse efeito só acontece com imersão total. Gotas de água na cabeça não produzem o mesmo resultado. Simplesmente não funcionam da mesma forma. É como a diferença entre entrar numa piscina e ter alguém respingando um pouco de água em você. A experiência física é completamente diferente. E a experiência espiritual também. João Batista sabia disso. Ele não escolheu o Rio Jordão por acaso. A água corrente do rio, combinada com a imersão total, criava as condições ideais para uma iniciação espiritual genuína. As pessoas que saíam daquela água tinham experimentado algo real. Seus corpos etéricos haviam sido tocados. Suas consciências haviam sido momentaneamente expandidas. Mas então veio a igreja institucional e começou a adaptar, a modificar, a simplificar. A imersão total virou aspersão. A água corrente virou água parada na pia batismal. O adulto consciente virou bebê inconsciente. E o que era uma iniciação espiritual genuína virou uma cerimônia social vazia. Steiner não disse isso com raiva ou ressentimento. Ele explicou que esse processo de diluição foi inevitável. À medida que o cristianismo se espalhou, se tornou impossível manter os padrões rigorosos da iniciação original. Havia milhões de pessoas querendo ser batizadas. Não dava para submeter cada uma a um processo intenso de preparação e imersão ritualística. Mas a consequência foi devastadora. O batismo perdeu seu poder real. Virou um símbolo de algo que já não acontecia de verdade. É como se você tivesse uma chave que abre um portal para outro mundo. E depois de muitas gerações, as pessoas esquecessem que a chave servia para alguma coisa e começassem a usá-la apenas como decoração. E agora, você pode estar pensando, mas então, o meu batismo não valeu nada?
A água que foi derramada na minha cabeça quando eu era bebê foi completamente inútil. Rudolf Steiner não diria isso. Ele explicava que mesmo o batismo diluído ainda carrega algum poder, porque a intenção e a tradição preservam um eco do ritual original. Mas é como comparar uma vela com o sol. Ambos emitem luz, mas a intensidade não é nem remotamente comparável. O batismo que você recebeu provavelmente produziu um efeito espiritual mínimo. Você não experimentou a expansão do corpo etérico. Você não teve o vislumbre do mundo espiritual. Você não passou por uma morte e renascimento simbólicos genuínos. Você recebeu uma cerimônia que satisfez os requisitos institucionais, mas que não transformou sua alma de forma significativa. E aqui está a parte que vai incomodar muita gente. Rudolf Steiner revelou que existe um motivo pelo qual a Igreja preferiu manter o batismo. Nessa forma enfraquecida, um iniciado de verdade, alguém que passou pela experiência espiritual genuína, desenvolve uma conexão direta com o mundo espiritual. Ele não precisa de intermediários. Ele não precisa de padres, de bispos, de hierarquias eclesiásticas para acessar Deus. E isso é perigoso para qualquer instituição que depende de ser a única intermediária entre as pessoas e o divino. Se todos tivessem acesso direto ao mundo espiritual, para que serviria a Igreja? Se todos fossem iniciados genuínos, quem precisaria de sacerdotes? Não estou dizendo que houve uma conspiração deliberada para enfraquecer o batismo. O processo foi mais orgânico, mais natural, mais gradual. Mas o resultado foi conveniente para a instituição. Um rebanho de pessoas que foram batizadas simbolicamente, mas que não experimentaram nada de real. É um rebanho que continua dependente da Igreja para sua vida espiritual. E aqui você pode estar se perguntando: existe alguma forma de recuperar o poder do batismo original? Existe algo que eu possa fazer para experimentar aquilo que deveria ter sido meu? Desde o início, Rudolf Steiner deu indicações muito claras sobre isso. Mas antes de revelar o que ele ensinou, preciso te contar sobre algo que aconteceu no próprio batismo de Jesus. Porque quando você entender o que realmente aconteceu naquele momento no Rio Jordão, vai perceber que estamos falando de algo muito maior do que um simples ritual de purificação. Segundo a antroposofia, Jesus de Nazaré era um grande iniciado. Ele havia passado por muitas encarnações anteriores e havia evoluído espiritualmente a um nível extraordinário. Mas ele ainda era um ser humano excepcional, mas humano. No momento do batismo por João, algo aconteceu que mudou completamente a natureza de Jesus. O ser cósmico que Rudolf Steiner chama de Cristo, uma entidade espiritual de proporções universais, desceu e entrou no corpo de Jesus. Foi nesse momento que Jesus de Nazaré se tornou Jesus Cristo. Dois seres se fundiram em um. Pensa na magnitude disso. O batismo de Jesus não foi apenas um ritual. Foi o momento em que o divino entrou completamente na humanidade. Foi o ponto de virada da história espiritual do planeta. E foi através da água do Jordão, através da imersão total praticada por João, que isso aconteceu. E aqui está o que torna isso relevante para você. Rudolf Steiner explicou que todo batismo genuíno é, de certa forma, uma repetição em miniatura desse evento cósmico. Quando uma pessoa é verdadeiramente batizada, ela não está apenas sendo purificada, ela está abrindo espaço
para que forças espirituais superiores possam entrar nela, no batismo de Jesus. Foi o Cristo cósmico que entrou, no seu batismo. Se ele tivesse sido feito corretamente, forças espirituais menores, mas ainda assim reais, teriam entrado em você, seu anjo da guarda. Teria estabelecido uma conexão mais forte. Seu eu superior teria recebido um impulso de despertar. As portas entre você e o mundo espiritual teriam sido abertas de forma permanente. Mas como você foi batizado com gotas de água, quando era um bebê inconsciente, essas portas permaneceram fechadas. Ou melhor, entreabertas apenas uma fresta minúscula. Você recebeu uma sombra do que deveria ter sido uma experiência de luz intensa. E agora, a pergunta que você provavelmente está fazendo: o que fazer com essa informação? Se meu batismo foi incompleto, existe alguma forma de completá-lo? Rudolf Steiner não recomendava que as pessoas fossem rebatizadas fisicamente. Ele entendia que isso criaria problemas institucionais, e não era o caminho correto. Mas ele ensinou algo muito mais poderoso. Ele ensinou que através de práticas espirituais específicas, qualquer pessoa pode alcançar internamente aquilo que o batismo original proporcionava externamente. A primeira prática é a meditação sobre a água. Rudolf Steiner recomendava que a pessoa dedicasse tempo para meditar sobre a natureza espiritual da água. Não apenas pensar sobre a água, mas sentir a água. Perceber como ela flui, como ela purifica, como ela carrega forças vitais. Essa meditação, praticada regularmente, começa a despertar no corpo etérico as mesmas forças que seriam despertadas por uma imersão genuína. A segunda prática é a retrospectiva diária. Toda noite, antes de dormir, você revive o dia de trás para frente. Começa pelo momento presente e vai voltando até o momento em que acordou. Essa prática, aparentemente simples, tem um efeito profundo no corpo etérico. Ela o fortalece, o purifica, o prepara para receber impressões espirituais. A terceira prática é o estudo consciente dos evangelhos. Não ler como literatura, não ler como história, mas ler como textos iniciáticos, procurando perceber as camadas de significado oculto que estão por trás das palavras. O Evangelho de João, em particular, foi escrito por um iniciado e contém chaves espirituais que só se abrem para quem lê com a consciência correta. Rudolf Steiner disse que uma pessoa que pratica essas três coisas regularmente, durante anos, pode alcançar um estado espiritual equivalente ou até superior ao que seria alcançado pelo batismo original, porque o caminho interno é mais profundo e mais permanente do que qualquer ritual externo. Mas aqui está o paradoxo. A maioria das pessoas não vai fazer isso. É muito mais fácil ir a uma igreja, receber algumas gotas de água na cabeça e considerar que está tudo resolvido. É muito mais confortável terceirizar a responsabilidade espiritual para uma instituição do que assumir o trabalho pesado do desenvolvimento interior. E é exatamente por isso que o batismo foi diluído. Porque a maioria das pessoas prefere o caminho fácil. E as instituições, consciente ou inconscientemente, se adaptaram a essa preferência. Oferecem um ritual simples, rápido, indolor, que satisfaz a necessidade psicológica de pertencimento, sem exigir nenhuma transformação real. Mas você, que está ouvindo isso agora, tem uma escolha diferente. Você pode continuar vivendo com um batismo incompleto,
uma porta espiritual que nunca foi verdadeiramente aberta. Ou pode começar o trabalho interno que Rudolf Steiner indicou e alcançar por esforço próprio aquilo que deveria ter sido dado a você como presente. A escolha é sua, mas agora você sabe a verdade. E conhecimento traz responsabilidade. Deixa eu te contar uma história que ilustra perfeitamente essa diferença. No início do século XX, havia uma mulher na Alemanha. Vamos chamá-la de Helga. Helga procurou Rudolf Steiner em desespero. Ela tinha sido batizada católica quando criança. Tinha frequentado a igreja a vida inteira. Tinha recebido todos os sacramentos corretamente. Mas sentia um vazio espiritual profundo. Sentia que algo estava faltando. Sentia que sua conexão com Deus era distante, intelectual, nunca realmente viva. Rudolf Steiner olhou para ela e disse algo que a chocou. Ele disse que o batismo dela havia sido tecnicamente válido, mas espiritualmente incompleto, que ela havia recebido a forma sem o conteúdo, que era como alguém que tinha um contrato assinado, mas nunca recebeu o que o contrato prometia. Era como ter a casca, e não o fruto. E então ele a guiou através de um processo de meditação específico. Durante meses, Helga praticou. Meditou sobre a água, visualizando a água como um portal. Fez a retrospectiva diária, relembrando cada momento do seu dia para encontrar padrões e significados. Estudou o Evangelho de João verso por verso, procurando nas entrelinhas as mensagens ocultas, e gradualmente algo começou a mudar. Ela começou a ter experiências espirituais genuínas, começou a perceber presenças invisíveis, sentiu como se anjos a guiassem, começou a sentir a realidade do mundo espiritual de forma direta, sem intermediários. Depois de um ano desse trabalho, Helga voltou a Rudolf Steiner e disse que finalmente se sentia batizada de verdade, que agora entendia o que o sacramento deveria ter proporcionado desde o início, que havia nascido novamente, não através de água física, mas através do fogo interior do esforço espiritual consciente, um renascimento da alma, impulsionado pela busca incessante pela verdade. Essa história não é única. Rudolf Steiner guiou centenas de pessoas por caminhos similares. Pessoas como Klaus, Ingrid e Dieter, e todas elas relataram experiências parecidas. O batismo externo era incompleto, frágil, uma sombra do que poderia ser, mas o batismo interno, conquistado através do trabalho espiritual, era pleno e permanente, uma transformação duradoura, que ecoava em cada aspecto de suas vidas. E isso nos leva a uma reflexão importante. Será que os sacramentos da igreja têm algum valor real? Ou são todos vazios como o batismo diluído? Será que a busca por Deus deve ser individual ou necessariamente institucionalizada? Rudolf Steiner não era um destruidor de tradições. Ele reconhecia que mesmo os rituais enfraquecidos preservam um eco de poder, um vestígio de uma verdade maior. O problema é quando as pessoas confundem o eco com a coisa real. Quando acham que participar de uma missa dominical é o mesmo que ter uma experiência espiritual genuína. Quando acham que receber a comunhão automaticamente significa comungar com Cristo. É como confundir a foto de uma refeição com a própria refeição. Os sacramentos podem ser portais, mas portais precisam ser atravessados. Não basta ficar parado na entrada, e a maioria das pessoas fica parada na entrada a vida inteira, achando que já chegou ao destino, contentando-se com a superficialidade, sem nunca se aventurar nas profundezas do espírito. O batismo deveria ser o primeiro portal, a entrada no caminho espiritual.
o despertar para uma nova realidade. Mas quando ele é administrado a bebês inconscientes em cerimônias apressadas, ele não funciona como portal, funciona como parede decorada. Você olha para ela, acha bonita, mas não passa para o outro lado. Permanece do lado de fora, sem nunca experimentar a verdadeira transformação. E aqui preciso fazer uma pausa para te agradecer. Se você chegou até aqui neste vídeo, significa que você está buscando algo mais profundo. Significa que você não se contenta com as respostas superficiais que a maioria aceita sem questionar. Significa que existe em você uma sede espiritual genuína. Uma vontade de desvendar os mistérios da existência. Esse canal existe para pessoas como você, para pessoas que querem entender os mistérios que foram escondidos, as verdades que foram suprimidas, os caminhos que foram bloqueados. Cada vídeo que eu faço exige horas de pesquisa nos arquivos de Rudolf Steiner, que são imensos e complexos. Requer um trabalho de tradução e adaptação para tornar esses ensinamentos acessíveis. Um processo de destilação para separar o essencial do acessório. Se você valoriza esse trabalho, se você quer que ele continue, existe uma forma simples de apoiar. O Super Thanks ali embaixo não é apenas uma doação. É você dizendo que esse conhecimento importa. É você votando com seu apoio para que mais pessoas tenham acesso a essas verdades. É um investimento no despertar da consciência. Quando você clica naquele coração dourado, você se torna parte de uma comunidade que está preservando e espalhando a ciência espiritual de Rudolf Steiner. Uma comunidade de buscadores da verdade, unidos pelo desejo de um mundo mais consciente e espiritualizado. Mas agora vamos continuar, porque ainda não te contei a parte mais importante. Existe uma razão muito específica pela qual o batismo por imersão era feito em água corrente. E essa razão tem a ver com algo que a ciência moderna está apenas começando a compreender. Algo que os antigos já sabiam instintivamente. A água não é uma substância simples. Rudolf Steiner explicou que a água é o meio através do qual as forças etéricas se manifestam no mundo físico. Ela é literalmente a ponte entre o visível e o invisível, o elo que conecta os diferentes planos da existência. Por isso a água é essencial para a vida. Não apenas quimicamente, mas espiritualmente. Ela é o sangue do planeta, a linfa do universo. Quando a água está em movimento, ela carrega uma carga etérica mais intensa. Pense em como você se sente perto de uma cachoeira ou de um rio. Existe uma vitalidade no ar que não está presente perto de uma poça parada. Isso não é apenas psicológico, é etérico. A água em movimento irradia forças vitais que seu corpo etérico absorve naturalmente. É como tomar um banho de energia pura. João Batista escolheu o Rio Jordão porque era um rio vivo, corrente, carregado dessas forças. Um rio sagrado, imbuído de história e significado. Quando ele submergia as pessoas naquela água, elas não estavam apenas sendo molhadas, estavam sendo banhadas em forças etéricas concentradas, recebendo uma dose extra de vitalidade, e o choque da imersão total forçava o corpo etérico a se expandir momentaneamente, permitindo que essas forças penetrassem mais profundamente, abrindo as portas da percepção. A igreja, quando mudou para a água parada em pias batismais, removeu metade do poder do ritual, diminuiu a intensidade da experiência. E quando mudou de imersão para aspersão, removeu a outra metade, desconectou o ritual de suas raízes. O que restou
Foi um gesto simbólico com eficácia mínima, uma pálida imitação do que já foi uma experiência transformadora. Mas existe algo ainda mais profundo que preciso te contar. Rudolf Steiner revelou que o batismo tinha 3 níveis distintos, e a maioria das pessoas nem conhece o primeiro. O primeiro nível era o batismo de água. Esse era o batismo de João, o batismo de purificação, o batismo que preparava a pessoa para receber algo maior. Ele limpava o corpo etérico de impurezas acumuladas, removendo bloqueios energéticos, e criava espaço para novas forças entrarem. Era como limpar um terreno para construir uma nova casa. O segundo nível era o batismo de fogo. Esse não era um ritual externo, era uma experiência interna de transformação, uma alquimia da alma. Quando a pessoa, depois de ser batizada pela água, se dedicava à oração, à meditação, ao trabalho espiritual, ela eventualmente experimentava uma espécie de combustão interior. Seus velhos padrões emocionais eram queimados, seus apegos eram consumidos, sua alma era purificada por um fogo que não vinha de fora, mas de dentro. Era como renascer das cinzas. O terceiro nível era o batismo do Espírito. Esse era o mais elevado e o mais raro. Acontecia quando a pessoa, tendo passado pela água e pelo fogo, estava pronta para receber a presença direta do mundo espiritual. Era o momento em que os anjos podiam falar através dela. O momento em que a sabedoria divina podia fluir sem obstáculos. Era como se tornar um canal para a luz divina. O momento em que ela se tornava um canal para forças muito maiores do que ela mesma. João Batista disse claramente: Eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava descrevendo esses 3 níveis. O batismo dele era apenas o primeiro passo. Os outros 2 viriam através de Cristo. Mas o que a igreja fez? Reduziu tudo ao primeiro nível. E ainda por cima, enfraqueceu esse primeiro nível, ao ponto de quase não funcionar. Milhões de pessoas foram batizadas com água, sem nunca experimentar o fogo interior. E bilhões nunca nem ouviram falar do batismo do Espírito, como experiência real, não como conceito teológico abstrato. E aqui está a tragédia. O cristianismo deveria ter produzido uma civilização de iniciados, uma civilização de pessoas que experimentaram diretamente o mundo espiritual, que conhecem Deus não por fé cega, mas por experiência viva, que são canais conscientes de forças superiores. Em vez disso, produziu uma civilização de pessoas que acreditam em coisas que nunca experimentaram, que seguem regras que não entendem, que rezam para um Deus que nunca sentiram de verdade. A diferença entre o cristianismo que poderia ter sido e o cristianismo que temos é a diferença entre um batismo genuíno e uma cerimônia vazia. Rudolf Steiner não era pessimista sobre isso. Ele acreditava que estamos entrando numa nova era. Uma era em que as velhas formas estão se dissolvendo e novas possibilidades estão se abrindo. Ele chamava isso de era da alma da consciência. Uma era em que cada indivíduo precisa encontrar seu próprio caminho para o espiritual, não através de rituais externos administrados por outros, mas através do trabalho interior consciente. Nessa nova era, o batismo tradicional perde cada vez mais seu poder residual. As forças espirituais que antes sustentavam os rituais estão se retirando. Isso não é punição, é evolução. A humanidade está sendo forçada a crescer,
a assumir responsabilidade pelo próprio desenvolvimento espiritual. E isso significa que você tem uma oportunidade que gerações anteriores não tinham. Você pode buscar o batismo do fogo e do Espírito diretamente, sem depender de intermediários. Você pode fazer o trabalho interior que Rudolf Steiner descreveu e alcançar por mérito próprio aquilo que antes só era dado através de rituais sagrados. Mas isso também significa que você não tem desculpas. Você não pode mais dizer que foi batizado, e está tudo bem. Porque agora você sabe que aquele batismo foi incompleto. Você não pode mais terceirizar sua vida espiritual para uma instituição. Porque agora você sabe que as instituições perderam o poder real dos sacramentos. A responsabilidade é sua. O caminho é interior. E ninguém pode caminhar por você. Deixa eu te dar um exemplo prático de como isso funciona. Rudolf Steiner descreveu um exercício específico para trabalhar com as forças da água internamente. Não é um substituto para o batismo de imersão, mas produz efeitos similares no corpo etérico. O exercício funciona assim. Você escolhe um momento do dia em que pode ficar em silêncio por pelo menos 15 minutos. Fecha os olhos e começa a imaginar água. Não qualquer água, água viva, corrente, luminosa. Imagine um rio de luz líquida fluindo através do seu corpo, entrando pelo topo da cabeça e saindo pelos pés. Enquanto visualiza isso, preste atenção às sensações. Você pode sentir formigamentos, ondas de calor ou frio, movimentos sutis no corpo. Essas são manifestações do corpo etérico respondendo à visualização. Não force nada, apenas observe. Depois de alguns minutos, visualizando a água fluindo para baixo. Inverta a direção. Imagine a água subindo pelos pés e saindo pelo topo da cabeça. Novamente, observe as sensações sem julgamento. Por fim, imagine que você está completamente submerso nessa água luminosa. Seu corpo inteiro está envolvido por ela. Sinta-se flutuando, leve, purificado. Permaneça nessa sensação pelo tempo que for confortável. Esse exercício, praticado regularmente, produz efeitos reais no corpo etérico. Não é imaginação. É trabalho espiritual genuíno. Rudolf Steiner dizia que 3 meses de prática diária desse exercício produzem uma transformação perceptível. 6 meses produzem uma transformação profunda. 1 ano produz um estado que se aproxima do que o batismo por imersão deveria ter proporcionado. Mas aqui está o ponto crucial. O exercício só funciona se você mantiver a prática. 1 vez ou 2 não faz diferença. É a repetição consistente, dia após dia, que gradualmente transforma o corpo etérico. Assim como músculos físicos só se desenvolvem com exercício regular. Os corpos sutis só se desenvolvem com prática espiritual regular. E é exatamente por isso que tão poucas pessoas alcançam estados espirituais elevados. Não porque seja impossível, não porque seja reservado para eleitos, mas porque exige disciplina, consistência, trabalho duro, e a maioria prefere o caminho fácil do ritual externo, mesmo que esse ritual não produza resultados reais. Agora quero te contar sobre outro aspecto do batismo que quase nunca é mencionado: o papel do padrinho. Na tradição original, o padrinho não era apenas uma figura social, alguém escolhido por amizade ou parentesco. O padrinho era um iniciado, alguém que já tinha passado pelo caminho espiritual e podia transmitir essa energia para o afilhado. No momento do batismo,
O padrinho assumia uma responsabilidade espiritual real. Ele se tornava uma espécie de guia invisível para a criança. Através da conexão estabelecida no ritual, ele podia influenciar positivamente o desenvolvimento espiritual do afilhado, mesmo à distância. Mas, para que isso funcionasse, o padrinho precisava ter desenvolvimento espiritual genuíno. Precisava ter um corpo etérico forte e purificado. Precisava ter conexão real com o mundo espiritual. Só assim podia servir como canal para as forças superiores que deveriam fluir para o afilhado. O que acontece hoje? Padrinhos são escolhidos por razões sociais. Pessoas que muitas vezes nem praticam a religião. Pessoas que não têm nenhum desenvolvimento espiritual especial. Pessoas que assumem uma responsabilidade que não podem cumprir. O resultado é que essa parte do ritual também se tornou vazia. O padrinho participa da cerimônia. Segura a vela. Responde às perguntas do padre. E depois continua sua vida sem nenhuma conexão espiritual real com o afilhado. É mais uma peça da estrutura que perdeu seu conteúdo. Rudolf Steiner sugeria que, na era moderna, a função do padrinho deveria ser substituída pela responsabilidade pessoal. Em vez de depender de outro para guiar seu desenvolvimento espiritual, cada pessoa deveria assumir esse papel por si mesma. O autobatismo interior, por assim dizer. A decisão consciente de trilhar o caminho. E a disciplina de manter a prática. Isso nos leva de volta ao ponto central deste vídeo. O batismo que você recebeu provavelmente foi incompleto. Mas isso não é uma condenação. É uma oportunidade. Uma oportunidade de fazer por você mesmo aquilo que deveria ter sido feito por outros. Uma chance de alcançar, por mérito próprio, o que deveria ter sido dado de graça. O caminho está aberto. Os exercícios existem. O conhecimento foi preservado por Rudolf Steiner e está disponível para quem buscar. A única pergunta é: você vai se dedicar e fazer o trabalho necessário? Porque no final das contas, essa é a diferença fundamental entre pessoas que têm experiências espirituais genuínas e pessoas que apenas acreditam em espiritualidade. As primeiras trabalham, as segundas esperam. As primeiras praticam, as segundas apenas leem. As primeiras transformam, as segundas permanecem as mesmas, enquanto fingem que mudaram. Qual você quer ser? Antes de encerrar, quero compartilhar uma última reflexão. Rudolf Steiner disse algo sobre o batismo que me marcou profundamente. Ele disse que toda vez que você mergulha conscientemente na água, seja num rio, num lago ou mesmo numa banheira, você tem a oportunidade de fazer um mini batismo interior. Não precisa ser um ritual formal, não precisa ter padre ou madrinha, mas se você, no momento de entrar na água, trouxer à consciência a natureza espiritual do que está fazendo. Se você se lembrar de que a água é a ponte entre mundos, se você convidar as forças etéricas a purificarem seu corpo sutil, algo real acontece. A água responde à consciência. Isso é algo que a ciência moderna ainda não entende completamente, mas que os antigos sabiam intuitivamente. Quando você aborda a água com reverência e intenção, ela se torna um veículo para a transformação. Quando você a trata como apenas mais uma substância física, ela permanece inerte espiritualmente. Então, aqui está meu convite final. Na próxima vez que você entrar em água, seja no banho, na piscina, no mar ou no rio, faça isso conscientemente. Lembre-se de tudo o que falamos. Sinta a água não apenas como um líquido físico,
mas como portadora de forças vitais. E peça internamente que essas forças purifiquem e fortaleçam seu corpo etérico. Se você fizer isso regularmente, com sinceridade e atenção, você começará a experimentar algo que milhões de batizados nunca experimentaram. Você começará a sentir a realidade espiritual da água. E isso será o início de um despertar que nenhuma cerimônia institucional poderia ter proporcionado. O batismo verdadeiro não acontece uma única vez numa igreja. O batismo verdadeiro acontece toda vez que você conscientemente se conecta com as forças espirituais da água. É um processo contínuo, não um evento único, e está disponível para você agora mesmo, sem depender de ninguém. Essa é a verdade que a igreja não quer que você saiba, não porque seja malvada ou conspiradora, mas porque reconhecer essa verdade tornaria obsoleta grande parte da sua estrutura. Se as pessoas descobrirem que podem acessar o divino diretamente, para que precisariam de instituições intermediárias? A era da dependência espiritual está terminando. A era da autonomia espiritual está começando. E você, que ouviu tudo isso, tem a escolha de ser parte dessa mudança, ou ficar preso nas velhas formas que perderam seu poder. Escolha sabiamente. Agora me conta aqui nos comentários. Você foi batizado tradicionalmente? E depois de ouvir tudo isso, você sente que aquele batismo fez diferença real na sua vida espiritual? Ou você, como milhões de outros, percebe que recebeu a forma sem o conteúdo? Não tem resposta certa ou errada. Cada experiência é válida. Mas é importante ser honesto consigo mesmo, porque só a honestidade permite o verdadeiro crescimento. E se você quiser aprofundar esses ensinamentos, não esquece de se inscrever no canal. Cada vídeo aqui é uma peça de um mosaico maior. A sabedoria de Rudolf Steiner é vasta e profunda. E eu estou comprometido em trazer mais e mais dessas verdades para você. Até o próximo despertar.